a morte de Lima, trágica, determina também a obrigação dos intelectuais contemporâneos, ligados à academia ou não, de ter que falar obrigatoriamente de relações raciais, de negritude, de racismo. Caso ele não tivesse morrido em 22, muito provavelmente não lembraríamos dele. Bom, a não ser a Lilia Schwartz, né? Eu estive numa roda de conversa com ela lá no TUSP e ela percebeu há uns 5 anos atrás que essa data seria importante da morte do Lima para a gente conversar e para ela vender livros. E, obviamente, o faro dela de editora a fez perceber isso. E com todas as ferramentas que a elite acadêmica branca tem, ela prospectou aquilo que havia sobre o Lima e produziu uma síntese muito boa. Na ocasião da palestra dela, ela apresentava uma imagem do Lima que eu perguntei, mas professora, do jeito que você apresenta o Lima, dá a impressão de que ele era um dandy negro andando pelas ruas do Rio. Algo que certamente ele não era. Ele era um homem taciturno, ele era um homem com uma consciência aguda de qual era aquela sociedade e quais as mudanças tópicas que os modernistas brasileiros, os modernizadores, mais do que os modernistas, os modernizadores, aqueles que queriam implementar na sociedade brasileira uma melhor tecnologia produtiva, um sistema de organização social que lhes permitisse explorar a população de uma maneira geral, uma maior lucratividade e uma inserção nos mercados mundiais. A filha de um fazendeiro fluminense operava na Bolsa de Valores de Paris. É importante lembrarmos disso, que a modernidade, para a elite branca cafeeira, já estava estabelecida. Modernidade que poderia ser igualdade, liberdade e algum grau de fraternidade. Fraternidade numa sociedade fundamentada na violência, violência sistemática, violência racionalizada, violência produtiva da escravidão. Qual modernidade? A da Revolução Francesa ou da Revolução do Haiti? Durante boa parte do século XIX, a elite branca brasileira teve medo que acontecesse no Brasil o que aconteceu no Haiti. Uma pesquisadora branca, paulista, da USP, escreveu um belíssimo livro sobre esse sentimento das elites. Onda Negra, Medo Branco. Maria Célia Marinho. Eu vou falar um pouco aqui com base numa conversa que eu já fiz para o Instituto Moreira Salles, a convite do setor educativo do Moreira Salles. Os setores educativos dessas instituições pequeno-burguesas paulistas têm sido a porta de entrada do tipo de reflexão aguda, descontente, dissonante, dissidente, que os intelectuais e as intelectuais negras e indígenas têm produzido nesse país. É importante dizer para vocês, eu sou um homem negro de 60 e poucos anos. Eu já passei 10 anos do que é a expectativa de vida
para alguém da minha idade nessa cidade. A expectativa de vida para um homem negro nessa sociedade é 50 anos. A expectativa de vida para um branco comum é 75. A expectativa de vida para um branco dessa região da cidade é 85. Não sou eu quem o diz. Quem o diz é o Grupo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Não tem na minha fala nenhum conteúdo de acusação pessoal a nenhum de vocês que esteja aqui nessa sala hoje. Entretanto, há uma compreensão muito nítida de como essa sociedade tem nos tratado e das estratégias, no sentido contrário, que nós temos adotado, não só para sobreviver fisicamente, como para reformular o que nós chamamos de valores civilizatórios africanos. Eu vou ficar aqui um pouco de lado e vou passar a utilizar as imagens. Eu não conhecia essa casa. Eu raramente passo nesse bairro, como eu já disse, mas é importante que haja um espaço como esse e que alguém lá no setor educativo entenda que essa cidade, essa sociedade precisa ser partilhada. Aqui são as sobras de uma imagem do Instituto Moreira Salles e da Pinacoteca, de um evento que eles me convidaram para tratar justamente do Lima há alguns meses atrás. Sou professor e artista público. Eu comecei a produzir arte e cultura por volta de 1979, no interior de Minas Gerais. Migrei para São Paulo em duas etapas, a primeira na década de 70 e a segunda nos anos 80. Eu estudei música, estudei história e tenho feito esse trânsito entre culturas negras e expressões artísticas, culturas negras e visões de nacionalidade, culturas negras e identidades. Eu fiz o doutorado na Universidade Católica, na Pontifícia Universidade Católica, com extensão na Universidade de Lisboa, sob orientação do professor Machado Paz. O Lima, a mãe do Lima. O Sérgio Buarque, no ano da morte do Lima, foi para o Rio de Janeiro para levar um exemplar da revista Claxon. O Lima deu pouca importância e ainda zombou dos paulistas, que ele chamou de futuristas. Isso explica o fato de Mário jamais ter dito uma única palavra sobre o Lima. Eu gosto das feições do Lima. Eu gosto, sobretudo, desse olhar para a câmera. Os nossos corpos, até por volta da década de 50, era alvo da curiosidade, do exotismo, da captura dessa tecnologia da imagem. Os primeiros fotógrafos negros conhecidos, ligados geralmente à atividade jornalística, datam da década de 1950. Em 70, uma historiadora negra chamada Beatriz Nascimento, ao ver o filme de Cacá Diegues sobre uma mulher negra de Minas Gerais do século XVIII, ela faz uma interpretação fenomenal sobre a questão da imagem. Ela diz: por enquanto, a nossa imagem tem sido produzida pelo olhar do branco.
algo que Stuart Hall chama de representação racializada do mundo. Os europeus em expansão não só criaram as teorias raciais, como eles usaram a tecnologia da imagem para provar a inferioridade dos não brancos. Entre os não brancos, aqueles que estariam no estágio mais inferior, que seriam os de pele escura. São perguntas e questões. Como é que se produz invisibilidade de uma multidão? Nós somos uma multidão. Como nós nos tornamos invisíveis nas sociedades racializadas? Pela reiteração da imagem dos brancos e por uma pedagogia de esvaziamento da nossa própria imagem. Eu adoro o Benjamin. E a expectativa que o Benjamin tinha sobre o uso da imagem industrialmente reproduzida. Um dos conflitos estabelecidos nessa sociedade brasileira atualmente é que a elite branca já não consegue mais produzir e manipular a nossa imagem como eles fizeram até a altura da década de 70. Esse desarranjo, que é momentâneo, que pode ser momentâneo ou pode ser duradouro, que produz fissuras, tensões, ruídos nas interpretações da realidade, é o que mais tem me interessado. Esse deslocamento. Os brancos já não conseguem mais nos capturar onde eles estavam acostumados. Eu adoro as fotografias do Pierre Verger. Mas observe as fotografias dos fotógrafos negros. Veja aquela imagem do Cartola no interior de um barraco, visto por uma fresta do Walter Firmo. Eu estou falando dessa violência simbólica produzida pelos artistas negros. Nós somos vítimas da violência real e da violência simbólica desde o começo do tráfico. Eu gosto dos dois livros sobre racismo estrutural, configurados pelos dois intelectuais negros brasileiros, mas é importante repor a fonte desse conceito. Silvio Almeida é um e o outro, o professor da ECA. Bom, Racismo Estrutural são dois livros. Denis Oliveira. No meu entendimento, 2022 tem a ver com 1922, que foi escolhido porque tratava da independência. O ano da arte moderna foi escolhido porque ele se remetia a 1822. A Semana de Arte Moderna, ela está em conversa, no meu entendimento, com José Bonifácio. José Bonifácio, um humanista paulista do litoral, educado em Coimbra, próximo da Casa Real de Bragança. Esse é o cara que formula a primeira noção de identidade nacional do ponto de vista intelectual. Diferente do que dizem, ele não era abolicionista, ele era um racista, inveterado, que pressupôs o desaparecimento gradativo dos negros e dos indígenas. Isso ele o fez em 1822. A Primeira República
é uma ditadura. Então, é importante lembrar disso. A Primeira República foi instaurada por militares. Nós tivemos 3 ditaduras, além de um regime de poder tão violento que jamais tivemos uma democracia. Mas uma república oligárquica, sim, e ela ainda é vigente. Há um ponto aí que foi muito importante, que foi a Constituição de 88. Nela foi o primeiro desenho de uma sociedade plural, multiétnica. A Constituição de 88 prescreveu uma noção efetivamente democrática e republicana. Por conta de Florestan, por conta do Darcy, depois de quem substituiu o Darcy, que foi o Abdias. A Constituição de 88 é efetivamente o primeiro documento nacional que reconhece a sociedade brasileira como pluriétnica, como plurinacional. Mas é um desenho que aponta para a democracia. Portanto, 2016 é a quebra do pacto das novas elites. E 2018 é a consagração de um pensamento subterrâneo, mas presente o tempo inteiro. Ele é eurocêntrico, ele é abertamente racista e abertamente violento. E pressupõe a nossa dizimação. Por isso que é tão importante oferecer armas baratas para a classe média branca urbana e rural. 1922 também é o ano de internacionalização da música negra brasileira. O gênero machixe, ele já era relativamente internacionalizado. É um gênero musical negro. O tango já era um gênero musical negro, também relativamente mundializado. Mas ainda não o samba. A samba, no singular, era uma divindade centro-africana, de tal forma que samba tornou-se um verbo. Samba eram pessoas também. Samba Diop é o nome de um intelectual senegalês que dá aula em Oxford. Samba é também o nome de uma mulher de Ruanda que chegou à presidência da República. Samba é uma divindade muito antiga que está presente nas cantigas do candomblé Angola, da quimbanda e da umbanda no Brasil, desde o século XVIII, pelo menos. O samba entra nos roteiros de entretenimento mundializados a partir de Paris. E esse encontro entre esses músicos negro-mestiços e o filho de uma das famílias mais ricas do Brasil, que é a família Guinle, e que está olhando para o surgimento do entretenimento, dessa modalidade do capitalismo, que é a venda de shows, a venda de partituras, de instrumentos musicais, é que pactua entre esses músicos e o Guinle uma viagem para Paris, onde eles farão uma
turnê, não é bem uma turnê, porque eles não circulam, eles ficam propriamente em Paris, tocando numa mesma casa noturna durante 6 meses. Nos contatos entre esses músicos negros brasileiros e os músicos negros estadunidenses que estão morando em Paris, especificamente um regente negro chamado James Europe. James Europe. Eles tomam contato com o saxofone e com o banjo. O banjo é o único instrumento de cordas africano que ficou na musicalidade estadunidense. E banjo é literalmente banzo, banzo, Mbanza, Mbanza, Congo, a capital do Império do Congo, Mbanza, Congo. Banzo, banjo. O banjo, que é um cordofone com o tampo de couro. Já haviam cordofones com tampo de couro na música afro-brasileira, mas lá em Paris os 8 batutas veem as propriedades acústicas do banjo, numa época que ainda não tinha equipamento de amplificação sonora. Precisava-se de equipamentos, de instrumentos que projetassem o som num espaço maior, né? Então, o banjo ele oferece essa propriedade acústica. Então, eles importam, desmontam o banjo e recriam o banjo. Eles fazem o banjo baixo, o banjo violão, o banjo cavaco, não mais o banjo original estadunidense, mas um banjo ou variações de banjos no Brasil. Isso tem a ver com tecnologia, isso tem a ver com inovação, isso tem a ver com conhecimentos de física acústica, isso tem a ver com sistemas de pensamento musical. A música não nasce no corpo, a música nasce no pensamento. É preciso transformar os sons em signos e combinar esses signos para produzir um discurso musical. Esse discurso musical pode ser monofônico ou polifônico. Nas sociedades africanas, tem inúmeros sistemas musicais. Quando nós falamos em modernidade negra no Brasil, nós estamos tentando nos aproximar desse sociólogo de origem jamaicana, inglês, chamado Paul Gilroy. Ele cunha essa noção de modernidade negra e ele traz essa noção de uma diáspora musical no Atlântico, com o conceito de Atlântico Negro. A Beatriz Nascimento já havia feito isso antes dele, mas ela produziu em língua portuguesa. Tudo bem, é uma língua colonial, mas ela não tem a mesma difusão da língua colonial inglesa. Então, ela não é conhecida. A noção, a elaboração primeira é da Beatriz, mas quem transforma num livro é o Paul Gilroy. Por que o Lima é importante? Ele é importante porque ele compreende, a partir das referências disponíveis no seu tempo, como o racismo científico ou pseudocientífico estava sendo utilizado para estruturar a sociedade. Nos seus diários íntimos. Ontem eu fui ver a partida do navio X da Esquadra Nacional. Fui subir a bordo e tive contato visual com garotas aristocráticas. A ninguém pediram convite. E a mim me interpelaram, não me deixaram subir a bordo. Como é difícil não ser branco nessa sociedade. Ele fala de si como mulato. E essa percepção aguda de um homem hífen, de um mestiço,
lido como negro, vai ser muito importante para a nossa compreensão do racismo antinegro. No seu diário íntimo, logo as primeiras escritas, ele diz: eu sou Afonso de Lima Barreto, esse é o meu diário, e meu sonho é escrever um épico sobre a história dos negros no Brasil. Esse é o meu dever com os meus ancestrais. Esse épico ele não o fez na literatura, ele não o fez no conto, ele não o fez no romance, ele o fez em uma peça de teatro. Ele escreveu 2 peças de teatro, Lima. Ele frequentava o teatro no subúrbio, onde ele dá um parâmetro de quase 50 companhias negras no subúrbio do Rio de Janeiro, no final do século XIX, os lugares que ele frequentava. E ele escreve essa peça e a publica em 1905. Ela vai reaparecer em 1944 no jornal O Quilombo, que é o jornal do grupo do Abdias e da Maria Nascimento. Portanto, essa peça do Lima jamais foi montada. O José Fernando Peixoto, em 2017, por aí, ele fez uma performance lá no Museu do Ipiranga usando o texto do Lima, mas essa peça jamais foi montada. E eu, para encerrar aqui a minha fala, eu vou fazer um resumo muito breve e tosco dessa peça. O texto é um texto muito interessante porque os personagens sentem. Na representação do teatro ou da dramaturgia brasileira do século XIX e início do XX, os negros não têm rubrica. Os personagens negros não têm nomes. Os personagens do Lima também não têm nome, eles têm número. Mas no interior do texto, eles sentem. Exemplo, numa passagem, eles ouvem os barulhos dos tiros dos seus perseguidores. É um grupo de negro em fuga de uma fazenda. E o barulho dos tiros se mistura com o barulho da chuva, cujos pingos caem no barraco onde eles estão. Um barraco com teto de zinco. Ou folhas de Flandres. Bom, os barracos da favela, do Morro da Favela, no Rio de Janeiro, são cobertos de zinco. Lima descreve o que os personagens sentem: frio, os pingos da chuva, pisar em uma cobra, o vento. É um texto de tato, olfato, audição. É uma coisa absolutamente inovadora. Essa perspectiva do sentir, dos sentidos. Em fuga, eles descem um despenhadeiro. Seus perseguidores estão vindo. Eles chegam na beira de uma praia. A questão é, estando na beira da praia, eles não têm um barco. Eles não podem entrar no mar, no Atlântico. Eles não podem voltar para casa. A alternativa é se lançar no mar sob o risco de morrer ou voltar e enfrentar os seus perseguidores.
É bom, né? Esse é o projeto de branqueamento configurado como arte visual. A Mãe Negra retinta agradece a Deus, provavelmente Javé, não Nzambi ou Olorum, porque o neto nasceu branco. O próprio José Bonifácio já tinha pressuposto que se o Estado intervisse para melhorar a raça, porque não era possível construir um Estado-nação com raças tão distintas. Então, para melhorar a raça e chegar à brancura original, que jamais existiu, nem os brancos são brancos. A brancura dos brancos é uma projeção, assim como o negrume dos negros é também uma projeção branca. Para se alcançar a brancura futura, o João Batista de Lacerda, o diretor do Museu Nacional, prometeu que em 100 anos ele foi ao Congresso Mundial das Raças em Londres, em 1911, e prometeu que em 100 anos o Brasil seria um país de brancos e que os investidores podiam vir fazer os seus aportes para as elites brasileiras, para o capitalismo brasileiro, que esse seria um país maravilhoso em 100 anos. Daí o Bolsonaro. Entende? Não basta a violência de Estado contra nós. É preciso armar os brancos e mandar mensagens de dizimação para os meninos em Espírito Santo, em Minas Gerais, de que eles estarão seguros e impunes se queimar algumas crianças e algumas professoras. Eu agradeço muito vocês todos pela atenção. Eu sei que a minha conversa não é agradável. Via de regra, quando eu venho nesses lugares, eu não venho agradar. Essa é a expectativa dos brancos que me contratam. Eu não posso fazê-lo sob o risco de produzir contra a mim mesmo uma violência maior do que aquela a qual eu já sou vítima. Boa tarde a todos, a todas. Muito obrigado.